A Revolução de Outubro foi um dos eventos mais importantes do século passado que mudou radicalmente toda a história mundial. Em um sexto das terras imersas do planeta foi estabelecido um novo sistema político nunca antes visto. Na verdade, no território do antigo Império Russo começou um experimento social sem precedentes, cujos resultados o mundo ainda enfrenta até hoje. Os criadores da Revolução de Outubro queriam criar o primeiro Estado do mundo onde não houvesse ricos nem pobres, nem exploração de uma pessoa por outra. Planos interessantes, mas como se sabe, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. E este é exatamente o caso. No final, os abalos revolucionários e as mudanças subsequentes levaram a enormes perdas humanas, cujo número exato até hoje não foi calculado e tudo poderia ter sido diferente. A Revolução de Outubro de forma alguma era inevitável. Além disso, ela foi resultado de uma série de circunstâncias que poderiam muito bem não ter coincidido. O que teria acontecido se o golpe bolchevique não tivesse ocorrido ou tivesse fracassado? Como teriam ficado os antigos territórios do Império Russo nesse caso? Que rumo a história do século passado teria tomado? A essas e outras perguntas tentarei responder neste episódio. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão IC. Vamos começar. Um golpe bem-sucedido ou uma grande revolução? Durante 70 anos, a propaganda comunista dizia ao povo que a Revolução de 1917 teria acontecido de qualquer maneira e que os bolcheviques inevitavelmente tomaram o poder, mas isso, para dizer o mínimo, é um exagero. No início do século passado, nem mesmo os próprios revolucionários acreditavam muito na possibilidade de realizar suas ideias na Rússia. Do ponto de vista do marxismo clássico, a revolução proletária deveria acontecer na Europa Ocidental, mas de forma alguma na atrasada e agrária Rússia, onde faltava o mais essencial, os próprios proletários. Os marxistas sempre consideraram a classe operária como o principal motor da revolução, e nisso eles tinham razões sérias. Em comparação com os camponeses, os operários eram menos conservadores e quase todos alfabetizados. Eles eram facilmente influenciados pela propaganda socialista. Devido à sua concentração nas fábricas, não era difícil organizá-los para ações contra os capitalistas opressores. No Império Russo havia apenas 2 milhões de operários, enquanto, por exemplo, na Alemanha, eles representavam cerca de 20% da população. Por isso, os marxistas acreditavam que as chances de uma revolução na Rússia eram quase inexistentes. O próprio Lenin, líder ideológico dos bolcheviques e principal inspirador do golpe de outubro, em janeiro de 1917 dizia: "Nós, os mais velhos, talvez nem vivamos para ver as batalhas decisivas." E já no mês seguinte explodiu a Revolução de Fevereiro e a monarquia foi derrubada. Então, mesmo o inteligentíssimo e perspicaz Ilitch não via premissas reais para uma revolução socialista, literalmente às vésperas dos acontecimentos históricos. Por outro lado, já no início do século passado, o Estado e a sociedade russos acumulavam tantas contradições e problemas que eles simplesmente tinham que resultar em algum tipo de explosão social. A situação existente não agradava absolutamente a ninguém. O campesinato queria a solução da questão agrária, os operários desejavam a melhoria das condições de trabalho e a inteligentsia buscava a democratização nos moldes europeus. Até mesmo o grande capital russo estava insatisfeito por não ser permitido participar dos processos políticos. Era óbvio para todos que a autocracia havia se esgotado e que o país precisava de reformas urgentes e radicais. Havia ainda outro problema sério, a insignificância do governante. Ele simplesmente não estava à altura do cargo. Em condições normais, a máquina estatal russa ainda funcionava, mesmo que mal e porcamente, mas em tempos de crise ela rapidamente saía do controle. Isso ficou claro na guerra com o Japão, que terminou com a primeira Revolução Russa. Na época, controlaram os distúrbios, mas não aprenderam nada com isso. Ninguém tirou nenhuma lição do que aconteceu. Em 1914, a Rússia se envolveu em uma guerra mundial que não precisava. E foi aí que todas as feridas do Estado russo vieram à tona. As derrotas nos campos de batalha e as enormes perdas causaram um descontentamento colossal na sociedade, o que acabou levando à Revolução de Fevereiro e à queda da monarquia secular.
E é aqui que chegamos à parte-chave da minha história. Ao evento que precedeu o golpe bolchevique e que os comunistas mais tarde chamaram pomposamente de Grande Revolução de Outubro. Após a abdicação do czar, o poder passou para o governo provisório democrático, liderado pelo socialista revolucionário Kerensky. Sua política dificilmente pode ser chamada de outra coisa senão suicida. Por um lado, o governo provisório insistia na continuação da guerra, extremamente impopular entre o povo e o exército. Por outro lado, flertava abertamente com с левыми радикалами. Não era apenas o incompetente Kerensky, mas também os socialistas revolucionários, que foram responsáveis por uma tentativa de golpe armado que foi reprimida pelas tropas leais ao governo. Mas mesmo depois disso, Kerensky não realizou repressões severas como exigiam os militares, limitando-se a poucas medidas. No início dos anos, a tomada do poder era apenas uma questão de tempo. Até 7 de novembro, as forças bolcheviques controlavam praticamente toda Petrogrado. Ao governo provisório restava apenas o Palácio de Inverno, totalmente bloqueado pelos guardas vermelhos. Na noite de 8 de novembro, ele foi tomado e os próprios membros do governo foram presos. Assim fracassou a primeira tentativa de criar um Estado democrático na Rússia. Era possível evitar o golpe bolchevique? Sim, e de forma bastante fácil. Para isso, bastava ouvir os generais que, após o golpe de julho, exigiam proibir o partido bolchevique e enforcar sua liderança, o que era absolutamente lógico em tempos de guerra. No entanto, Kerensky acreditava que o novo governo deveria agir de forma civilizada. Ele repetia constantemente que não podia esmagar e banhar em sangue os tímidos brotos da jovem democracia russa. Foi exatamente desses brotos que cresceu a histeria mais terrível e a ditadura rígida do século XX. O próprio governo provisório deveria ter parado de falar e realizado as reformas necessárias, ou pelo menos tê-las proposto à sociedade. Nada disso foi feito. Como resultado, em apenas alguns meses, a popularidade do primeiro governo democrático russo despencou para o abismo. Se mantivesse o apoio popular, dificilmente os bolcheviques ousariam um golpe armado Rússia sem a Revolução de Outubro. Переворот. Россия без Октябрьской революции. Já entendemos o curso dos acontecimentos e suas principais causas. Agora vamos tentar imaginar uma Rússia em que a Revolução de Outubro nunca aconteceu. O principal resultado de tal cenário seria o cancelamento daquele experimento social que durou mais de 70 anos em um cesto das terras emersas. Talvez a tentativa de construir o primeiro Estado socialista seja importante para a história mundial, mas para os povos que foram ocupados pelo Império Russo, ela trouxe apenas tristeza e sofrimento. Não se pode fazer esse tipo de experimento com as pessoas, afinal elas não são cobaias. É difícil dizer quais abalos esperariam a Rússia sem a Revolução Bolchevique, mas com certeza não haveria os horrores da coletivização e do gulag stalinista, o que significa que milhões de pessoas teriam sobrevivido. Podemos afirmar que a Rússia e seus aliados da Tríplice Entente teriam vencido a Primeira Guerra Mundial e o conflito provavelmente teria acabado antes. Afinal, foi justamente a revolução e a saída de fato do exército russo da guerra que permitiram à Alemanha transferir reservas significativas para a frente ocidental. É difícil dizer se a Rússia teria recebido Constantinopla e os estreitos do Mar Negro, seu principal prémio geopolítico na Primeira Guerra Mundial. Afinal, não é segredo que França e Inglaterra não estavam nem um pouco entusiasmadas com essa perspectiva. Muito provavelmente a solução dessa questão dependia da situação política interna da própria Rússia. De qualquer forma, com ou sem Constantinopla, a Rússia teria sido poupada de uma página tão vergonhosa da história como a Paz de Brest. Quanto à situação interna do país, tudo dependeria de quem estivesse no poder, liberais como Kerensky ou militares linha dura como Kornilov. No segundo caso, dificilmente teria passado sem o endurecimento das medidas e no sentido mais rigoroso, com censura, prisões, dispersão de manifestações e possivelmente até execuções. Algo parecido a Rússia já havia vivido durante a repressão à Revolução de 1905, mas mesmo assim, isso não se compararia de forma alguma com a cruel ditadura de 70 anos sob a qual o país ficou após a vitória dos bolcheviques. A Rússia alternativa dificilmente teria evitado conflitos civis. Havia contradições demais acumuladas na sociedade.
A situação era extremamente complicada. Os camponeses exigiam terra, os operários queriam pão, o exército desejava paz e o governo precisava prometer aos parceiros estrangeiros a continuação da guerra. No país atuavam dezenas de diferentes partidos políticos, muitos dos quais eram marcados por um radicalismo significativo. A sociedade estava extremamente agitada. Nas grandes cidades, quase todos os dias aconteciam manifestações pelos mais diversos motivos. Também não havia unidade entre as forças políticas que chegaram ao poder graças à Revolução de Fevereiro. Mas mesmo que houvesse algum conflito dentro do novo governo, a Rússia teria conseguido evitar os horrores sangrentos da guerra civil que aconteceram na história real. Não teria havido uma imigração em massa de milhões de pessoas, epidemias e a completa destruição da economia nacional. Lembro que o Império Russo estava se saindo relativamente bem durante a Primeira Guerra Mundial, pelo menos em comparação com os outros participantes. No país não havia fome, como na Alemanha, nem foi implantado o sistema de racionamento. No futuro, a Rússia provavelmente teria se desenvolvido como um país europeu comum. Ela se tornaria uma república com um parlamento permanente, muitos partidos e um governo local forte. Talvez nas décadas de 20 ou 30, a Rússia teria que passar por um período de ditadura. Quase todos os países europeus tiveram capítulos semelhantes naquela época. Agora sobre as fronteiras. É sabido que, na história real, a Primeira Guerra Mundial foi um verdadeiro cemitério para os impérios europeus. Desmoronou não só o Império Russo, mas também o Austro-Húngaro e o Otomano. E a Alemanha perdeu suas colônias ultramarinas. A Revolução de Fevereiro levou a um rápido crescimento da consciência nacional entre os povos do Império Russo, que por muito tempo estiveram sob ocupação e foram usados em benefício do czar. Os ucranianos, bielorrussos, georgianos, finlandeses, lituanos e muitos outros quiseram criar seus próprios estados. Ninguém queria ser explorado. Mas os bolcheviques, usando força, traziam esses povos de volta ao domínio de Moscou. Alguns conseguiram escapar desse abraço fraternal. Por exemplo, os poloneses, finlandeses e os povos bálticos. Mas alguns não conseguiram. Mesmo sem a Revolução de Outubro, a Rússia dificilmente teria mantido suas fronteiras. Mas é difícil dizer o quão grandes seriam as perdas. Tudo dependeria do novo governo, de sua determinação em usar força militar contra os movimentos nacionais. No caso de um governo liberal chegar ao poder em Petrogrado, muitos povos teriam a chance de criar seu próprio Estado. Talvez, em 2 ou 3 décadas, teria surgido uma confederação de povos nos territórios do antigo Império Russo, semelhante à atual União Europeia. Por outro lado, se a linha dura tivesse assumido o poder, todos aqueles que desejassem a independência seriam forçados a voltar à obediência com violência, o que inevitavelmente resultaria em uma série de conflitos sangrentos. Um mundo sem a Revolução de Outubro. A vitória da Revolução de Outubro teve um enorme impacto em muitos países do mundo, onde decidiram, de uma forma ou de outra, repetir o experimento soviético. E quase em todos os lugares essas tentativas levaram a resultados tristes. Quase sempre resultavam em pobreza, repressão e uma autoisolação absurda. Exemplos podem ser encontrados até hoje. Olhe para Cuba e a Coreia do Norte. E isso são apenas ecos lamentáveis. No meio do século passado, havia dezenas de países que escolheram o caminho de desenvolvimento soviético. Sem a Revolução de Outubro, até mesmo o próprio mapa político do mundo seria diferente hoje. Por exemplo, sem o enorme apoio soviético, Mao Tse-tung dificilmente teria conseguido conquistar e unificar a China. As ideias soviéticas não teriam surgido em Cuba, no Vietnã, em muitos países da África. Não teria havido a sangrenta guerra na Península Coreana e todos os coreanos hoje viveriam em um só país. A experiência dos comunistas soviéticos inspirou assassinatos em massa por parte de seus colegas no Camboja, na Etiópia, na China. Sem a Tcheca de Petrogrado, provavelmente não haveria essas atrocidades nesses países. Alguns historiadores ocidentais acreditam que sem Lenin nunca teria existido Hitler. Há um certo sentido nisso, pois muitos no Ocidente viam o ditador nazista como um contrapeso à ameaça comunista na Europa e apoiavam os hitleristas. Embora sentimentos revanchistas na Alemanha derrotada surgissem de qualquer forma, talvez não tomassem uma forma tão esquizofrénica.
Se não fosse a vitória da União Soviética, talvez nem tivesse ocorrido a Guerra Fria, ou ao menos não daquela forma tão dura e ameaçadora de guerra nuclear. Sem a competição científico-tecnológica entre as superpotências, o progresso teria sido provavelmente bem mais lento que na história real. Talvez só agora estaríamos olhando com surpresa para o funcionamento dos primeiros computadores, e as viagens espaciais ainda seriam uma novidade para nós. Destaco principalmente os aspectos negativos da Revolução de Outubro e suas consequências. Bem, eu realmente considero esse evento uma verdadeira catástrofe de escala planetária, que destruiu milhões de vidas humanas. Há também um aspecto positivo importante que não pode ser ignorado. A Revolução de Outubro aconteceu sob a bandeira da luta por justiça, algo que faltava muito às pessoas do século XIX e início do século XX. A realidade assustadora daquela época simplesmente exigia ação. Os acontecimentos que ocorreram no Império Russo assustaram bastante as elites ocidentais, fazendo com que repensassem muitas coisas. No Ocidente tudo ocorreu sem extremos como o comunismo de guerra ou a perseguição e expropriação dos kulaks. Ao longo de todo o século XX, houve uma introdução gradual de elementos socialistas na estrutura capitalista tradicional. Em vez de uma conclusão, as revoluções nunca acontecem de forma espontânea. Elas ocorrem quando o poder leva a situação a uma catástrofe total. E normalmente ela faz isso de forma constante e prolongada. No entanto, as próprias revoluções muitas vezes se assemelham aos desastres naturais mais destrutivos, como furacões e terremotos. Depois delas, restam apenas ruínas, sobre as quais tudo precisa ser reconstruído do zero. Bem, é isso por hoje. Até o próximo episódio. Tchau!